Bom, hoje vamos falar sobre Cavaleiro da Lua. Abrace a sua loucura. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, dependendo de quando você tá vendo esse vídeo. E hoje vamos falar sobre a mais nova série da Marvel, que estreou agora, dia 30 no Disney Plus, que é o Cavaleiro da Lua. Assim, estreou agora mais ou menos, né, que meio que demorei uma semana pra gravar esse vídeo, mas o importante é que ele tá saindo antes do episódio 2. E dito isso, como que vai funcionar o vídeo de hoje? Hoje eu só vou dar as minhas primeiras impressões, o que eu achei do primeiro episódio, que inclusive é o único que tá disponível na plataforma. E fazer um resumão assim por cima, só pra falar o que eu achei de início mesmo da série. Já que a gente só tem o primeiro episódio, não tem muita coisa pra falar, a gente sabe direito em que caminho essa série vai tomar, o quanto ela vai ser fiel aos quadrinhos, então eu só vou falar o que eu achei mesmo. E como basicamente todo vídeo aqui no meu canal, lógico que esse vídeo vai conter spoilers. Então caso você não goste de tomar spoiler, faz o seguinte, dá um pause nesse vídeo, assiste o primeiro episódio e volta aqui pra ver o que eu achei. E se você quiser deixar nos comentários também o que você achou do primeiro episódio, tá ótimo, isso aqui é um ambiente livre pra falar, com respeito, tá? Por favor. Mas me diga o que você achou da série também nos comentários. Eu já enrolei muito aqui, então vamos pro vídeo. E bom, pra começar aqui o vídeo, eu vou dar uma breve, mas muito breve explicação da história de origem do Cavaleiro da Lua. Até porque eu não sei o quanto disso vai ser usado na série, se vai ser usado na série, então eu vou dar uma breve explicação aqui só pra citar todo mundo que não conhece o personagem. O Cavaleiro da Lua é um personagem da Marvel que foi criado em 1975. E ele é basicamente um ex-mercenário que em uma das suas missões foi morto por um colega de equipe. Ele foi achado ali na beira da morte por um povo do Egito. Eles levaram ele até um templo e ele foi ressuscitado pelo Deus da Lua, o Khonshu. Mas para ele ser ressuscitado, o Deus da Lua, lógico, fez meio que um pacto ali com ele, né? Ele seria o avatar da divindade na Terra. E depois disso, ele ganha alguns atributos especiais, vindo do Deus da Lua, né? E aí ele começa a atuar na cidade como um vigilante, meio que um Batman. Depois de algum tempinho atuando, ele percebe que ele precisa de mais ou menos uma ajuda para combater o crime, para ser meio que um vigilante com vários conhecimentos. Então ele cria mais duas personalidades. Uma das personalidades, que inclusive é a que a gente vê como padrão na série, é o Steven Grant. Só que diferentemente da série, como eu já vou entrar aqui, esse Steven é um milionário playboy que financia todos os equipamentos que o Cavaleiro da Lua precisa. E como segunda personalidade, ele adota o Jake Lockley, que é um taxista que sempre tá conversando com as pessoas, anda ali por todos os bairros, sabendo das fofocas. E assim, essas três personalidades em conjunto viram o vigilante Cavaleiro da Lua, cada um com conhecimento específico que soma ao todo. E dada essa breve introdução aqui do personagem, vamos falar sobre a série. Que logo de cara já tem algumas coisas totalmente diferentes dos quadrinhos. Para começo de conversa, aqui a nossa personalidade principal é o Steven Grant. Aparentemente é uma pessoa normal que trabalha como vendedor de lembrancinhas em um museu. Um museu que na série dá a entender que seja só egípcio, inclusive. E conforme o tempo avança, a gente vai percebendo que muitas situações que aconteceram na vida dele, ele não lembra como ele chegou ali, o que aconteceu na noite passada. Ele sempre tá muito cansado, parece que ele nunca dorme. Inclusive tem uma moça que chega nele e pergunta se o encontro ainda tá de pé. E ele nem lembra que encontro é esse, nem lembra que já conversou com a menina antes. Mas ele fala, vamos. Tô aqui, vamos. E ele, inclusive, é um apaixonado pela mitologia egípcia. A gente vê isso quando ele tá conversando com a menininha ali do museu, explicando pra ela toda a situação dos deuses, quando ele corrige a chefe dele em alguma das mercadorias que estão erradas também, e quando ele chega em casa, ele aproveita o tempo livre pra estudar sobre a mitologia. Até que nessa noite do primeiro dia que se passa a série, acontece um negócio muito doido. Ele faz todo o ritual dele de trancar a casa, ele coloca uma fita na porta pra ver se ele saiu ou não, se a fita, né, tiver rompida ou não, dá comida pro peixe dele, amarra o tornozelo no poste que ele tem, tipo, ao lado da cama e vai dormir. Só que quando ele dorme, ele aparece despencando em um gramado, em um lugar totalmente diferente, que não é a casa dele, não é a cidade que ele tá, e todo machucado, todo ferido. Aí ele vê uma cidade lá longe e decide ir pra procurar informação, né, ver onde ele tá, o que tá acontecendo. Quando ele chega lá, ele descobre que ele é simplesmente um cara procurado que acabou de assassinar um monte de pessoa. Nisso ele fica assustado, lógico, né, porque ele é só um vendedor de um museu e ele tá em outro país, ele nem sabe como ele chegou ali, o que ele tava fazendo, e de repente ele descobre que ele é um assassino. Então ele sai fugindo, aí um monte de cara do mal sai correndo atrás dele também. Aí enquanto ele tá fugindo, surge uma voz na cabeça dele, uma voz bem grossa, meio imponente, que diz pra ele onde que ele tem que ir, o que ele tem que fazer, e fala pra ele deixar um cara chamado Mark assumir o controle.
Lógico que ele fica muito confuso com tudo isso, ele não ouve e ele continua reto, né? Aí tem uma perseguição de carro, quando ele ouve essa voz de novo falando pra deixar o Mark assumir, porque senão todo mundo vai morrer. Nisso ele, relutante, não entendendo muito bem o que tá acontecendo, acaba deixando o Mark assumir. Mas não é por falta de vontade não, é porque o Mark realmente assumiu o controle sem ele querer. Aí nisso a gente vê ele dando uma apagada, tipo... Uou! E aí quando ele olha pra trás, ele tá com uma arma, matou um cara, matou os outros caras no carro, tá tudo capotando. E aí começa a desmoronar tudo, com a árvore aqui, com a árvore ali, vai lá, acerta ele e ele apaga. Quando ele acorda, ele tá na casa dele, tá tudo tranquilo, tá com a tornozeleira, a fita tá na porta indicando que ele não saiu. E ele fica aliviado porque aparentemente tudo aquilo não passava de um sonho. Aí, como toda manhã ele faz, ele vai alimentar o peixe dele e ele percebe um negócio muito estranho. O primeiro peixe que a gente vê na série só tem uma barbatana, tipo Nemo. E esse peixe aqui, que supostamente é o mesmo que o primeiro, ele tem 2 barbatanas. E assim, se fosse pra crescer, não cresceria inteira em uma noite, né? Então ele foi correndo no aquário e falou que trocaram o peixe dele, que aquele não era o peixe dele, que alguém deve ter roubado, e a moça fica falando que ele é muito doido, até porque ele é muito doido mesmo. Aí tá, ele deixa pra lá, ele fica com o peixe impostor mesmo. E volta pra casa. Quando ele lembra que ele tem aquele encontro marcado que eu disse com a moça lá do começo do episódio. Aí ele chega, pede uma bebida, tá esperando ela, leva até umas flores e vê que passou muito tempo. Então ele decide ligar pra ela. Quando ele liga pra moça, ela tá super brava com ele, fala que já tinha passado 3 dias, ele não apareceu no encontro, ele não tava nem aí, não deu satisfação pra ela e que ela nunca mais queria ver ele. E nisso ele já fica mais confuso ainda, porque como assim tinha passado 3 dias? O encontro era pra ter acontecido numa sexta, e aquele dia que ele tava esperando ela era um domingo. Então ele começa a ficar desesperado, porque ele tá chegando à conclusão de que aquilo não era um sonho e que realmente tinha acontecido, que alguém tava tomando o controle do corpo dele. Então ele volta pra casa pra procurar algum tipo de informação, algum tipo de pista que indique que ele tenha saído aquela noite, ou que alguém tenha entrado, alguma coisa assim. E depois de um tempinho procurando alguma pista, ele vê que tem uma madeira meio solta na parede dele. Ele tira aquela madeira e tem uma chave de um tipo um hotel, um motel e um telefone. Ele pega esse telefone e começa a olhar, né? E daí ele vê que tem, tipo, 1 milhão de mensagens perdidas de um número específico. Então ele decide ligar pro número. Quando a pessoa do outro lado atende, é uma mulher chamando ele de Mark, perguntando onde ele tava, o que tinha acontecido e se ele tava bem. Até que ele fica mais confuso ainda e pergunta... Quem que é Mark? Nisso a mulher que tá falando com ele percebe que tem alguma coisa de errado, dá uma gaguejada e desliga o telefone. Logo que ela desliga, o Steven ouve uma voz. Uma voz ecoando lá longe chamando o nome dele. E ele se assusta e decide procurar. Abre todas as portas, todos os armários e nada. Até que todas as luzes começam a piscar, todos os móveis começam a tremer e parece que a casa inteira dele tá tremendo junto. Então ele sai correndo do apartamento dele, vai em direção ao elevador porque ele quer sair de toda aquela loucura, né? Ele não sabe o que tá acontecendo. E quando ele entra no elevador, é o ponto mais estranho da série. Porque ele aperta o andar, o elevador anda e volta no mesmo andar que ele tava. Aperta o andar, o elevador anda e volta no mesmo andar que ele tava. Até que da segunda vez a porta abre e a gente vê uma figura gigantesca lá no fundo do corredor como se estivesse esperando ele. Nisso, assustado, ele começa a apertar todos os botões do elevador. Só que a figura vai se aproximando e se aproximando e se aproximando, até que ela mete a mão na porta do elevador, não deixando a porta fechar, e entra no elevador. Pra quem já leu os quadrinhos ou tem algum tipo de entendimento do Cavaleiro da Lua, sabe que essa figura é o Khonshu, o próprio deus da lua. E é aquela voz misteriosa falando com ele desde o começo da série. Aí tá, quando ele entra no elevador, a gente vê que era só uma senhorinha que tava tentando sair do apartamento dela, fica assustado porque ele tá meio que pirando ali no chão do elevador, mas fica tudo bem. Até que passa um tempinho, ela vai embora assustada, e ele continua no elevador porque ele tá descendo terra, alguma coisa assim. Quando de repente ele sente alguma coisa atrás dele, vira e é o próprio Khonshu que tá cheirando ali o cangote dele. Nisso ele toma um susto, parece que apaga e acorda em um ônibus, indo pro trabalho dele em outro dia. Ele fica meio desnorteado, não sabe muito bem o que tá acontecendo, mas o ônibus logo para e ele vai pro trabalho dele. Chega no trabalho, ele dá uma surtada pros colegas de trabalho dele ali, fala que ele tá sendo perseguido, mas todo mundo não dá bola, logicamente, né, porque ele é um cara mais do que ordinário, e ele vai trabalhar. Passando um tempinho, aparece o povo do mal lá que tava tentando matar ele no começo da série, sabe, quando ele tem o primeiro apagão. Só que no final não dá em nada, não é importante, ele foge, vai pra outro cômodo ali do museu, e depois eles somem e acabou toda essa perseguição, todo esse medo, enfim. Aí a gente vê que passou um tempinho do dia, já tá noite, tá todo mundo fechando o museu, indo embora, e ele é um dos últimos a ficar. Quando ele decide ir embora também, tá desligando tudo, e ouve um barulho, tipo, lá longe, no cômodo que tava os caras do mal que estavam tentando matar ele. E o que ele faz? Vai embora? Não. Ele decide ir atrás do barulho. Quando ele entra na sala, olha pra um lado, olha pro outro, vai pra frente, vai pra trás, até que ele vê que é um lobisomem. Sim, um lobisomem. Por quê? Não sei. Eu só sei que o Cavaleiro da Lua tem essas histórias que tem lobisomem, tem vampiro, tem deus egípcio, é uma bagunça.
Mas tá, o lobisomem sai correndo atrás dele até que ele entra no banheiro, super assustado, aí as luzes começam a piscar de novo. É Stranger Things? Não, é Cavaleiro da Lua. Nisso ele ouve de novo uma voz chamando ele do espelho, e quando ele olha, é o Mark chamando ele. Aquela outra personalidade, né, esse mercenário que eu comentei com vocês lá no começo do episódio, que inclusive é a personalidade que tava assumindo o controle dele pra matar todo o povo porque ele não era capaz disso. Aí ele fala pro Steven, deixa eu assumir o controle, porque senão todos nós vamos morrer, deixa eu assumir o controle. Aí ele fala, meu Deus, quem é você? Ele fala, eu sou você, mas deixa eu assumir o controle. Aí tá, quando o Steven decide ceder finalmente o controle pro Mark, o lobisomem pula nele dentro do banheiro, e daí a gente corta pra uma câmera lá fora do banheiro que vai entrando no banheiro de novo. E nisso a gente vê o Cavaleiro da Lua, já com seu uniforme, com a personalidade do Mark, descendo o pau no lobisomem. Ele vira pra gente e acabou a série. Bom, dado esse resuminho, meio resumão aqui do primeiro episódio, eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões e o que eu achei desse episódio. Primeiro de tudo, eu não sou um conhecedor muito nato da mitologia do Cavaleiro da Lua e muito menos do personagem. Tudo que eu falei aqui pra vocês foram de umas pesquisas que eu fiz em alguns sites, alguns vídeos que eu vi, e a princípio a gente já consegue ver que a origem dele é bem diferente da origem clássica dos quadrinhos. Eu não sei se teve alguma outra saga que adaptou essa origem, mudou como o personagem surgiu, mas a origem clássica é bem diferente. Eu não achei um ponto ruim nisso, porque eu acho muito mais interessante a gente ter uma pessoa completamente ordinária, que nunca fez mal nenhum na vida dela, se transformando em um vigilante assassino controlado por um deus que não sabe o que tá acontecendo, do que um ex-mercenário que já estava acostumado a matar, a torturar a gente e que no final ele só ganha mais poder pra fazer isso. Então assim, ponto positivo pra série. Segundo ponto positivo, eu acho que esse é um personagem completamente diferente a todos os outros personagens que já foram apresentados no MCU pra gente. Tipo, todos esses novos personagens que foram apresentados pra gente, é tudo a mesma coisa. O Shang-Chi é muito genericão, não tem nada que diferencie muito ele, nada que crie uma personalidade própria e diferente de todos os outros personagens do MCU, que a gente consiga bater o olho e, ah, Shang-Chi. Os Eternos foi a mesma coisa, são todos exatamente iguais, tem uns poderzinhos diferentes ali, não sei o que, mas é a mesma coisa. Parando pra pensar, esses foram os únicos personagens novos apresentados pra gente, né? Mas enfim, esse personagem tá se afastando um pouco dessa igualdade aí que a gente já conhece, e isso é um ponto positivo também. O terceiro ponto positivo é que essa história parece bem interessante. Assim, a gente só viu o primeiro episódio ainda, né? Não lançou o segundo, não lançou uma prévia dos outros episódios, mas parece que vai tomar um rumo interessante, pelo menos esse primeiro episódio é bem cativante. Você fica querendo saber quem que é o Mark, se tem essa terceira personalidade, o que aconteceu com ele, como ele chegou nesse estado de não saber o que está acontecendo na vida dele, e é muito cativante. Então, 3 pontinhos positivos aí pra série. Mas como tudo que é bom dura pouco, eu vou falar aqui sobre os pontos negativos desse primeiro episódio. Primeiro ponto, o episódio é extremamente mal dirigido. Mas assim, não é pouco mal dirigido, é muito mal dirigido. Tá bom. Eu sei que os filmes da Marvel não têm uma assinatura de arte assim muito aparente, e sequer tem alguma, né? Mas pelo menos a gente tem algumas exceções que deixam alguns dos filmes da Marvel com uma cara mais única e com uma assinatura própria daquele diretor. A gente tem, por exemplo, o Thor Ragnarok, que é uma comédia muito pastelona, um filme extremamente colorido e assim, para crianças de 4 anos para baixo, mas pelo menos é um filme que a gente consegue ver a assinatura do Taika Waititi. A gente tem os 2 últimos filmes do Capitão América e os 2 últimos filmes dos Vingadores, que foram dirigidos pelos irmãos Russo, que a gente consegue ver uma competência muito maior de diretores, 2 caras que sabem construir um clímax, que sabem construir uma cena, e a gente tem esse cara aqui. O nome do diretor desse primeiro episódio, pelo menos, não sei se vai ser o mesmo diretor durante a série toda, provavelmente não, mas o nome dele é Mohamed Diab. Pesquisando aqui, ele já trabalhou em alguns longas, mas aparentemente todos são não hollywoodianos, o que é bom, lógico, porque não entra no padrão de Hollywood, mas também que é uma coisa negativa quando a gente pega um cara sem experiência, muito amador, e quer jogar uma carga de conteúdo extremamente grande em cima dele, que é o caso de Cavaleiro da Lua. A gente tá falando de uma série que vai ser inserida no MCU, de um personagem novo, uma minissérie pra falar a verdade, né? Então assim, ele tem que ter uma competência de direção de série mais do que de longas, e que no final ele falha miseravelmente. Não só falha na direção da série, tipo assim, só na direção, como ele falha em manter o tom da série do começo até o final. Porque em diversas cenas, o tom é completamente diferente de outras. Então a gente não tem, tipo, uma linha contínua do que tá acontecendo na série. Porque tem uma cena de um jeito aqui, uma cena de outro aqui, uma cena de outro aqui, e uma completamente diferente no final. Então, gente, eu mudei o enquadramento aqui um pouquinho, porque a bateria do celular estava acabando, e eu puxei ele um pouquinho pra cá pra poder carregar. Mas enfim, continuando. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez fique muito claro do que eu tô falando. Olha o jeito que ele dirige uma cena de diálogo dentro do museu,
o jeito que ele dirige a cena de perseguição do Cavaleiro da Lua quando ele tá naquele caminhão, e como ele dirige as duas cenas de terror que tem no episódio, que é quando ele foge pro elevador, que aparece o Deus da Lua, e no final quando ele vai enfrentar o lobisomem. São 3 tipos de cena completamente diferentes uma da outra. Sim, o tom é diferente, uma cena quer puxar pro terror, outra é mais cotidiana e outra é de ação. Eu sei disso. Só que nesses 3 exemplos, ele dá uma cena pra gente completamente mediana, tanto de direção quanto de edição, principalmente a cena do elevador, que a edição daquela cena é muito ruim. O timing da cena é completamente fora. A gente tem planos muito longos do Khonshu se aproximando, tanto nos planos do Khonshu se aproximando, tanto nos planos que o Steven tá meio que assustado ali caído no chão, tanto no diálogo dele com aquela senhora que entra no elevador e depois pra ela sair, e até quando vai acabar a cena, quando ele vira assustado e aparece o Khonshu atrás dele. O timing é totalmente errado. A cena de ação eu nem vou falar, né? Porque assim, como que você vai julgar ou analisar uma cena de ação, sendo que a única coisa que você consegue ver na cena inteira é isso aqui, ó. Pá, 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 tiro, pá, pá, tiro. Cara, que é isso? Não entra na minha cabeça como alguém que vai dirigir uma cena de ação fala, nossa senhora, eu tive uma ideia fenomenal aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma câmera, chacoalhar ela e cortar tão rápido que você nem vai entender o que tá acontecendo. Caraca, que genial! Ninguém fez isso. Ninguém nunca pensou nisso. Só que pra ajudar nessas cenas ridículas de ação que a série tem, ainda soma com a fotografia que é horrorosa. Eu fiquei de cara no primeiro minuto da série, eu não tô nem brincando. Quando a gente começa a série, na primeira cena, não dá pra enxergar o que tá acontecendo. A gente tem uma backlight vindo da janela do apartamento do Steven, que tá com uma exposição tão alta e a luz tá tão branca, que ele inteiro fica na sombra. Ele começa a série mexendo naquele negócio preso no tornozelo dele, a gente não consegue ver o que é aquilo, não dá pra ver os detalhes da corrente. Ele vai levantando da cama e o que a gente vê? A gente vê a cara dele, o tornozelo dele, a cama, o chão, aí tem uma areia, e daí a gente nem vê direito o que é aquela areia, como tá aquela areia, porque daí corta pra um close fechado da porta, da fita, dele tirando a fita, close fechado no rosto dele, close fechado no peixe, close fechado nele andando. Gente, não dá pra entender o que tá acontecendo. Isso é fotografia, direção e montagem. Isso é a primeira cena da série. Porque são closes tão fechados que a gente não consegue se situar dentro do apartamento do personagem principal da série. Aí tá, enquanto eu tô falando aqui, eu vou deixar rolando a cena de perseguição. O que a gente vê da cena de perseguição é simplesmente uma câmera indo da esquerda pra direita, 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 esquerda pra direita. Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? De novo, eu sei que os filmes e principalmente as séries da Marvel são bem pouco competentes em relação a tudo. Só que pelo menos no Falcão e no Gavião Arqueiro, por exemplo, tem uma ceninha de ação da hora. É câmera tremida, é corte aqui, corte ali, mas a gente consegue entender de vez em quando. Agora nisso, não dá pra entender nada. E voltando pra cena final que eu tinha comentado com vocês. Quando ele tá fugindo do lobisomem, ele entra no banheiro pra se esconder. Aí tá, ele tem a conversa com o Mark no espelho lá, não sei o que, o lobisomem pula em cima dele. O que acontece? A gente já tava dentro do banheiro, o lobisomem pulou em cima dele. A gente já tava situado em tudo aquilo ali, viu a conversa dele, o lobisomem pulou dentro do banheiro. O que acontece? A série nos joga lá pra trás. A gente tá no corredor aleatório e a gente vai vindo. Olha que a câmera vira, olha só onde a gente tá. No banheiro. Caraca, que suspense pra gente ver o banheiro que a gente não tinha visto antes, hein? Mas tirando todas essas críticas que eu tô fazendo aqui, tem alguns poucos exceções de momentos legais. Que você para, olha e fica... Como é o exemplo do início da cena do lobisomem. Porque quando ele vai investigar o que é aquele barulho, o que tá acontecendo, a fotografia sai legal nesse aqui. Por quê? Porque ele vai entrando numa sala escura, onde tem uma luz, parece que é uma luz vindo de uma janela, tipo, lá no teto, assim. E daí essa luz só tá fazendo a silhueta das estátuas que tem naquela sala. E conforme ele vai andando, a gente vê, tipo, alguma coisa se mexendo lá no fundo, só a silhueta. A gente vê uma tensão, um draminha sendo construído ali, porque a gente não sabe o que tá se mexendo. A gente não sabe o que é aquilo. De vez em quando dá pra ver a silhueta do bicho, de vez em quando dá pra ouvir um barulho. Então assim, legal. Aí outro ponto positivo também é a transição de uma personalidade na outra. Porque isso acontece de um jeito muito sutil. Porque é meio que assim, o Steven tá falando lá com a voz da cabeça dele, não sabe o que tá acontecendo, e daí ele apaga. E já aconteceu o que tinha pra acontecer. Tem um pessoal morto ali no fundo, tem um carro batido ali, tem uma janela quebrada aqui. E a única coisa que a gente viu foi ele apagando e ele voltando. Então assim, é legal também isso. O que não é legal é todo o resto. E agora pro último ponto negativo que eu queria falar aqui,
é sobre o próprio enredo da história. Assim, a gente só teve um episódio e a gente mal foi apresentado pra esse vilão ali que a gente tem no meio da série, que depois apareceu no museu, não sei o que. Só que em menos de 40 minutos a gente já sabe que esse é o personagem mais genérico que vai ter na série. É o vilão mais genérico, é só aquele cara do mal que quer fazer o mal, não sei o que. Eu posso morder minha língua depois por estar falando isso aqui, mas no primeiro episódio é isso que passou a impressão. Que ele vai ser só mais um vilão genérico, que nem todos os vilões da Marvel. Outra coisa também é umas situações assim que são tão preguiçosas que eu já tinha comentado aqui antes. É ele voltar pro museu depois que ele não sabia nada que estava acontecendo, entra lá assustado e aparece os caras do mal lá querendo matar ele também dentro do museu. O que acontece? Alguém chama o nome dele, ele vai pro cômodo do lado e acabou. Os caras que estão lá pra matar ele desistem porque ele muda de cômodo. Deve ter alguma porta espectral mágica ali na mudança de cômodo que coisa do mal não pode passar, entendeu? É só coisa do bem. Ele passou, putz, vamos ter que ir embora. Isso aqui já é poderoso demais. E foram embora. Simples. Outra coisa aqui, só pra acabar esse vídeo, que já tá ficando um pouquinho mais longo do que eu tava planejando, é mais uma vez a cena do lobisomem. Tem uma coisa boa e duas coisas negativas nessa cena. Outro ponto negativo que eu queria falar aqui é qual que é o sentido dessa cena. Essa cena se passa na noite do mesmo dia que ele entrou assustado porque ele estava sendo perseguido, que os caras do mal chegam lá pra matar ele, que ele muda de cômodo, protegido por Deus, e chega na noite dessa cena. Já aconteceu tudo isso. Ele quase morreu, encontrou a morte, aí encontrou o Deus do mal lá no elevador, encontrou esses caras do mal lá, fugiu, e daí ele tá indo embora, ouve um barulho, e o que ele faz? Vai embora? Ele vai atrás do barulho. Olha, eu sei que ele é meio bobão, mas eu não acho que ele seja burro o suficiente para ter quase morrido 3 vezes praticamente no mesmo dia, para ele ir atrás do barulho que ele sabe que vai dar merda para ele. Ele não é nem o segurança do lugar. Por que ele não chama alguém para ver, espera outro dia, se alguém roubar? Roubou, meu amigo, infelizmente. Mas não, ele vai atrás e quase morre de novo. Muito burro. Mas enfim, isso aqui é o que eu tenho pra falar do primeiro episódio. Sim, tudo isso só do primeiro episódio. Não sei como vai ser o desenrolar da série, eu não sei se esse vídeo aqui vai sair depois que já lançar o segundo episódio, porque eu tô gravando na segunda-feira e vai lançar na quarta-feira o segundo episódio, mas vamos ver. Mas enfim, por enquanto é isso que eu achei. Provavelmente eu vou fazer um segundo vídeo também, falando sobre o que eu achei da série num todo, quando já tiver lançado tudo, né, no Disney Plus. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like, compartilhe aí pro povo, seja no Twitter, no Instagram, nos grupos do Zap, pra me dar mais visualização, né? Broderagem. Se inscreva aí no canal também, ative as notificações, porque quem sabe eu posto um vídeo amanhã, ou depois de amanhã, ou na próxima semana, ou daqui 2 semanas. Ninguém sabe. Mas alguma hora sai um vídeo novo, eu prometo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem deixar suas primeiras impressões do primeiro episódio aqui nos comentários, se sintam livres, mas lembrem, com muito respeito, com muito carinho. Vamos criar um ambiente aqui de conversa, de respeito mútuo, tá? Porque isso é muito importante. Então até o próximo vídeo, que vai ser alguma hora, e tchau pra vocês.